Xenofobia, você sabe o que é isso? É um crime que está previsto na lei desde 1989. Mas está sendo muito usado agora, em relação à discriminação que aconteceu logo depois das eleições. O doutor Jorge Girardi vai explicar melhor para a gente, porque ele acaba de relatar o inquérito e enviar para a Justiça. Através de uma denúncia do Ministério Público Federal, que recebeu a cópia de uma conversa de um grupo, é que começou todo esse trabalho de investigação. Não é um nome comum, né, doutor Jorge? Xenofobia. Eu acho que esse caso é a primeira vez para o senhor, né? Sim, sim, é um caso um pouco diferenciado. Talvez as pessoas comuns não tenham muito contato com essa palavra xenofobia. A xenofobia é aquela discriminação à pessoa de outra origem, principalmente estrangeiros. É o que ocorre muito, assim, exemplificando, a discriminação de alguns países contra os árabes, contra os muçulmanos. Isso chama-se xenofobia. Mas também ela é aplicada a pessoa de origem nacional. O artigo da lei é bem claro. Então, essa lei ela diz que quem discrimina pessoas de origem nacional também está sujeito às penas desta lei. É o caso que aconteceu agora, né? Após o primeiro turno das eleições presidenciais, um grupo de WhatsApp, composto só por mulheres aqui da região, né? Então, eles fizeram algumas críticas, né? As críticas e discriminaram e até atacaram, né, as pessoas de origem nordestina pelo resultado das eleições. Essas conversas, esses prints, né, vazaram, né, e foram encaminhados ao Ministério Público Federal. Aí o Ministério Público Federal requereu uma instauração de inquérito policial, porque trata-se de um crime comum, né, não da esfera federal. E aí eu instaurei inquérito policial com base nas informações trazidas, eu ouvi a todos, né. Inclusive, após a instauração do inquérito policial, eu recebi mais um vídeo de uma pessoa também fazendo ofensas, inclusive mencionando agressões físicas contra o nordestino, incluí essa nesse rol. Então eu acabei ao final indiciando 5 mulheres pelo crime, pelo previsto no artigo 20, né, dessa lei de 1989, e uma professora que também era integrante do grupo, prudentemente, né, ela veio aqui na delegacia. Ela realmente, eu olhei ali as conversas, não havia nenhuma declaração de intuito xenofóbico contra o nordestino. Inclusive, ela falou que quando as demais integrantes do grupo do WhatsApp começaram a proferir ofensas, ataques ao povo nordestino, ela se afastou do grupo. Ela foi prudente, se afastou do grupo. Não quero fazer parte desse conluio, né? E então por isso ela foi ouvida só na qualidade de testemunha. Doutor Jorge, essas pessoas do grupo tem gente de Criciúma, Laguna e Forquilinha. Sim, são uma de Laguna, uma de Forquilinha, e as demais são aqui de Criciúma. Ela exerce profissões diferenciadas, né? Profissões comuns, e esse grupo foi criado há algum tempo atrás, e havia algumas integrantes ainda, ficaram algumas remanescentes, e no calor daquele pleito eleitoral em que a esquerda, então, é bom que se diga que essas mulheres que foram indiciadas, elas não atacaram quem votou na esquerda ou na direita, elas atacaram uma pessoa, eleitores de procedência nacional. Poderia ter acontecido, assim, exemplificando, que alguém do Nordeste praticasse xenofobia contra os gaúchos, uma situação inversa. Inversa. Então, o que acontece? Elas atacaram eleitores de uma determinada região, elas incitaram a violência. O termo ali, incitar, discriminar, incitar, promover, então isso é por isso que elas se enquadraram, elas incitaram, né, ações ou reações contra os eleitores de origem nordestina, por isso chama-se xenofobia. E acrescentando também, tramita mais um inquérito policial aqui de uma situação diferenciada, em que tem mais um inquérito policial tramitando nesse sentido, por discriminação também, xenofóbica, de uma funcionária de uma empresa que teria sido ela sofreu preconceito em virtude da cor e também pela opção eleitoral, e inclusive ela teria sido demitida dessa empresa. Estou fazendo um inquérito policial à parte para apurar o envolvimento de alguns funcionários dessa empresa. Doutor Jorge, nesse artigo que as mulheres foram indiciadas, a penalidade em relação a isso, qual seria? De 2 a 5 anos. É uma pena, diríamos assim, pesada para quem, lógico. E eu fiz a parte investigativa. Eu indiciei. Agora esse procedimento vai ser analisado pelo representante do Ministério Público,
né? Cabe a ele é titular da ação penal, cabe a ele oferecer ou não denúncia ou oferecer alguma suspensão do processo, algum acordo nesse sentido, isso fica a critério dele. E depois, se houver uma denúncia, houver um processo, vai ser, claro, vai ser avaliado todo esse contexto pelo magistrado, né? Mas, de qualquer forma, existe conversa, são inegáveis. Existem as provas, né? Existem as provas, elas são materiais, elas foram materializadas, elas são essa verbalização, dá para saber ali que há realmente ataques, né, ao povo nordestino, ofensas e ataques. Então, isso é uma forma que incita, né? Incita. Isso é a violência, porque nós estamos vivendo num período democrático meio conturbado. Então, esse tipo de ação tem que parar. Né? Tem que parar porque isso aí incita a violência. No momento que alguém vá para uma rede social, vá para um grupo do WhatsApp que seja fechado, e essas coisas a gente sabe que vaza, e começa a divulgar, essas mensagens saem e acabam incitando a violência. E eu lembro que eu mesmo, no meu Facebook, lá no primeiro turno, eu conclamei aos pessoal de origem nordestina que fosse vítima de ofensa de qualquer natureza, que procurasse a delegacia de polícia para se resguardar seus direitos, né? Agora, doutor Jorge, vamos aproveitar que estamos conversando com o senhor. Um dos crimes aqui que mais aconteciam em Criciúma, parece que deu uma diminuída, graças a Deus, são os crimes aí de cunho da internet, o famoso 171, né? Bilhete premiado e tudo mais. Como é que é? Deu uma diminuída? Os crimes virtuais continuam, eles se avolumaram no começo do ano, na primeiro semestre, e a gente tem feito divulgações pela imprensa, através de vocês, até com o intuito de evitar que pessoas, principalmente pessoas idosas, caiam nesse golpe, porque o prejuízo é total, como eu falei, né? Então, tem diminuído, mas ainda continua ocorrendo. Então, existem pessoas desavisadas que acabam fazendo operações financeiras por telefone, recebendo mensagem. Eu vou dizer mais uma vez, tudo que vem pelo meio virtual é perigoso. Não se faz qualquer operação financeira, procure a sua agência bancária. A impressão que eu tenho, Ricardo, é que as pessoas ficaram do preguiça de procurar uma agência bancária para se informar. Estão mais acomodadas? Isso, eu acho que esse comodismo, a facilidade dos meios virtuais, da internet e do telefone, fez com que esses marginais eles continuem propagar essas fraudes de uma maneira proveitosa a eles, porque o estelionatário é um ator, ele engana. E no momento que ele está na posse do dinheiro, ele desaparece. E então essas pessoas são desavisadas. Então, principalmente as pessoas idosas têm que ser orientadas a não fazer qualquer tipo de operação financeira. Procure a sua agência bancária, empréstimos, oferta de empréstimo, oferta de carro com preço muito acessível. Tome cuidado porque é golpe. O senhor não acha que houve aí uma mola propulsora em relação a isso com a pandemia? Talvez sim, pelo comodismo, as pessoas ficaram mais presas em casa, né? Ficaram em suas residências, mas eu acho que, por exemplo, se a pessoa tem uma conta bancária, então, antes de fazer qualquer operação, consulte lá o gerente ou qualquer funcionário do banco, ou qualquer operadora. Não é difícil se escapar. Checar, né? Não é difícil, é só um pouco de paciência, pensar um pouco de que tudo que vem de uma forma virtual é perigoso. Tu não sabe o que tu está falando com a máquina, tu não sabe quem está do outro lado, se realmente é uma pessoa honesta, porque, pelo que eu saiba, instituições financeiras, eles solicitam que o cliente compareça no banco para fazer qualquer operação ou resolver qualquer problema. Não, mas eles preferem fazer dessa forma virtual. O comodismo está levando as pessoas a terem prejuízo significativo, às vezes, né? Está aqui o doutor Jorge Girardi conscientizando você mais uma vez em relação a golpes dado pela internet, que são muitos. Diminuiu, mas todos os dias continua a gente caindo. E sobre a questão da xenofobia, é uma palavra que você não acostumou ainda a ouvir, mas vai ouvir muito a partir de agora.